Boa tarde, irmãos. É sempre precioso estar com os irmãos. Tempo atrás, logo no começo, de Taubaté ainda, participei um pouco de Cristo e agora, mas sempre tive no coração esse encargo, esse desejo por ver um corpo saudável, o corpo de Cristo sobre a terra. E eu, ainda que convertido ao Senhor no ambiente cristão evangélico, eu vi algumas pessoas católicas e eu vi o fruto da vida delas, e isso sempre me intrigava, eu via fruto. Então isso foi me marcando, porque eu via frutos, e com o tempo eu fui compreendendo melhor, graças a Deus. Tem bastante ainda a compreender, mas eu tenho sido muito edificado por vocês, irmãos católicos, e é um caminho, conforme diz o Marion, a maioria conhece, professor e pastor Zé Carlos Marion, que está conosco aqui. É como se fosse uma segunda conversão. Talvez conversando num café com ele explique melhor isso, mas é verdade, é muito precioso esse desejo, e a gente compreende um pouquinho porque Jesus fez aquela oração tão profunda para que o mundo creia, que eles sejam um, para que o mundo creia. E talvez esteja aí, a nossa perplexidade. Às vezes a gente fica pensando, por que o mundo ainda não creu? Muita gente, tanto evangelho, tanta palavra, tanta gente, e tanto ainda a ser crido. É porque nosso coração ainda é bem duro em relação a sermos um. O Marion sempre mostra um vídeo do corpo de Cristo partido, um evento que aconteceu nos Estados Unidos, no estado da irmã Água, se não me engano, no Texas, se não me engano, em 72, 73, 77, e há um clamor ali: meu corpo está partido, clamor do Espírito Santo. E isso mexe conosco até hoje, e é o que nos movimenta, nos move. E algumas coisas Deus está fazendo entre nós, entre elas, esses pontos todos são importantíssimos mesmo, e coube a mim, a Marina. Eu até queria, não sei se foi dito aqui, mas vocês notaram que tem, que os que partilharam aqui, são de pessoas mais experientes. Eu não sou idoso, eu sou um ruivo desbotado. Diferente. Os pelos do meu braço ainda são ruivos. Tem 2 filhos ruivos ainda para comprovar. E alguém da geração mais nova. E nós vamos ter o privilégio de ouvir a Marina daqui a pouquinho. Vocês vão estar com aquela marcação. Pode ser me avisa? Então, nós estamos assim, fizemos assim, e tem sido muito bom. Os Caleb e Josué, como os mais novos, corajosos, jovens corajosos. Louvado seja Deus. E coube a nós falar então sobre o ministério da palavra, sobre voltar a palavra. Eu fiquei pensando semana inteira, gente. Mandei a pedido da Iete, nossa facilitadora, e fiquei pensando bastante sobre isso, porque nós conhecemos a palavra, não é verdade? Nós conhecemos a palavra. A questão é saber que palavra que Deus está querendo que a gente tire do baú e se aprofunde, se mergulhe um pouquinho nela. A gente conhece um pouco. E aí, apenas antes
ontem eu senti um pouco mais de paz sobre isso. Eu não sei se vocês vão sentir tanta paz em ouvir, mas meu coração ficou, porque é um clamor que eu também tenho. E no fundo é o seguinte: todos nós estamos um tanto frustrados de ver e ter acesso a tanta palavra com tão pouco resultado. A palavra de Deus em nós, pelo Espírito de Deus, o Verbo de Deus dentro de nós com tão pouco resultado. E isso frustra, e ao mesmo tempo nos leva a estar diante dele e mais perto uns dos outros, reconhecendo que precisamos muito dela. E talvez a motivação que é para o que precisamos dela é que Deus também esteja querendo trabalhar conosco. Porque Jesus, a palavra encarnada, era movido por íntima compaixão. Íntima compaixão. As entranhas dele se moviam quando ele via alguém sofrer. Ele não esperava nada em troca, ele abençoava porque ele amava. Ele não abençoava esperando: você agora entrega sua vida para mim, você me pertence. Não, ele amava, curava, libertava os oprimidos e deixava ele escolher. A palavra não esperava em troca, era amor em ação. Se a pessoa recebesse aquela palavra e quisesse se aprofundar mais aos pés do Senhor, o lucro era de quem seguia, né? E Jesus então sempre teve esse coração. Eu tenho sentido que Deus também está nos levando a essa íntima compaixão, e também é um clamor para que essa palavra genuína seja também encarnada em nós, do mesmo jeito que o Verbo se fez carne. Nesses dias, o Verbo também, a palavra de Deus, vai encarnar em nós e verão a presença de Deus em nós, a presença do Cristo vivo em nós. Agora, conforme eu sou um idoso, se eu conseguir achar os meus óculos, então o chamado nosso, né, o meu e da Marina, seria falar de volta à palavra. Ela vai falar propriamente dito, de volta para a palavra. Eu senti de falar algo que vocês católicos podem nos ensinar sobre a origem evangélica muito, que é o silêncio, a solitude, o esperar silenciosamente, o aquietar a alma diante do Senhor. Então, coloquei aqui o de volta ao silêncio antes de voltar à palavra. E aí, lembrei daquele texto, né, do Salmo 19, 3, 4 atos, parece um paradoxo ali, né? Diz assim: sem discurso nem palavras a respeito de Deus, né, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra. Então é no silêncio, não tem discurso, não tem palavras, não se ouve a voz, mas a sua voz se faz ouvir. São as coisas de Deus, são os mistérios de Deus, né? Deus está nos levando nesse tempo a conhecer o coração dele sem discurso, sem palavras, no silêncio, a esperar em Deus. Há uma ação que a gente tem procurado aprender neste tempo, que é o esperar em Deus. Isso a gente tem aprendido com o Cristo, que a família dele ao longo dos anos. É um tempo de espera em Deus, uma espera ativa, que a gente costuma chamar de ministério ao Senhor, sem pressa,
Estamos ainda, olha, há muitos anos, eles estão na frente já há muitos anos, mas nós podemos dizer que ainda estamos na superfície um pouco, né? Estamos aprendendo a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Estamos aprendendo a ouvir o que Jesus está orando ao Pai nesse exato instante, à direita de Deus, para a gente orar o que Ele está orando. E Ele bateu o martelo, Ele assinar embaixo. É isso aí. Você me ouviu. O que eu quero é isso. O nosso Senhor está nesse exato instante intercedendo. E eu tenho certeza que na lista dele, se é que ele tem lista, eu creio que não, a unidade, a palavra viva, a vida manifestada que desce do alto, está ali nos primeiros itens. Tem também um texto em Eclesiastes 5: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Nós vivemos um paradoxo do acesso à multiplicação. Deus, vai passar, tá? Nós vivemos um paradoxo do acesso e multiplicação de tanta palavra de Deus diante de tão pequena atuação e transformação resultantes dessa palavra. Não é verdade? Nunca se viu tanta palavra de Deus em tão pouco resultado. É um contrassenso, é um paradoxo. Nós temos a palavra de Deus e essa palavra não produz os resultados que Deus espera que ela produza. Tem alguma coisa errada com Deus? Não. Terá Deus o imutável mudado? Não. As palavras continuam as mesmas, os mesmos significados e propósitos. O problema é a pecinha na frente do Todo-Poderoso. Não tem aquela piadinha da pecinha na frente do computador? O problema é a pecinha na frente do Todo-Poderoso. Embora somos nós, embora sejamos filhos de Deus, em vez de revelarmos seus atributos via sua palavra encarnada, o que nós, como igreja, irmãos, eu estou falando, me incluo, tá? Nós somos o corpo, mostramos muito discurso vazio. A palavra, o Verbo Santo, que cria, dá vida e sustenta a tudo e a todos, jamais perdeu a autoridade das Escrituras. Jamais perdeu a autoridade das Escrituras. Mas nós nos perdemos ao não conhecê-la e ao seu autor, nosso Pai. Estamos conhecendo, gente. Não estou dizendo nada que a gente não esteja conhecendo ao Senhor, nada disso. O que eu estou dizendo é a frustração, é a respeito da frustração. É a gente ver uma palavra que tem DNA, que é DNA dentro dela, ela é poderosa, ela é capaz, ela é criativa. É a palavra de Deus, Deus em nós pelo Espírito Santo, filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, nascidos de novo. E quando a gente abre a boca, pouco acontece. Diante de um mundo necessitado como nunca, não sei se nunca se viu, mas hoje está muito necessitado. Nós que temos ao Senhor, somos dele, comprados, justificados, lavados, passamos lutas,
É possível aqui que alguém tenha chorado hoje por causa de alguma situação. É possível que aqui alguém esteja enfermo. É possível, não é verdade? Eu diria até que é provável. Entretanto, aqueles que não conhecem o Senhor têm tudo isso e mais do que isso, um desespero interior, porque não conhecem o seu Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, o seu Pai. Isso para nós é mais do que suficiente. Isso para nós é mais do que suficiente. Pode passar outra coisa. Então a gente se torna responsável por vulgarizar a palavra e levá-la até, não raras vezes, ao descaso. A Gênesis 2,17, né? Foi assim que aconteceu, né? Quando surgiu ali aquele que foi o principal influencer da história, tem que cuidar com os influencers. Aquele influenciador que chegou ali dizendo assim, não é assim que está escrito, que colocou dúvida, aquele que tem bilhões de seguidores, ali ele colocou em dúvida a palavra e levou o homem a desprezar, levou a gente nos lombos de Adão a desprezar a palavra, a desprezar uma ordenança e a desprezar as bênçãos que ele tinha nos prometido. A gente está bem frustrado, né, com tudo isso. Sobretudo porque a gente sente um pouco de culpa, não é verdade? A gente está diante de um mundo que está nessa situação por nossa causa. Então vem um pouquinho de sentimento de culpa, não sei, você sente, às vezes, eu me sinto às vezes muito culpado em passar na rua e ver alguém largado ali na rua, e eu sei que eu causei ver situações como a gente tem visto, e ver a gente mesmo também em pecados horríveis, e dá uma tristeza. Então a gente fica com um sentimento de culpa e desejoso, muito desejoso, de que essa vida que se oferece em Cristo seja manifestada, e vai ser, pela igreja aos principados e potestades, aquela figura escrota que nos enganou e nos fez causar toda essa maldição, que tirou a terra do eixo, que fez produzir tudo isso, que introduziu a morte no mundo, que escravizou toda a criação, e que essa mesma criação ao longo dos anos aguarda com expectativa essa manifestação nossa. Então nós causamos isso, e graças a Deus por nosso Pai, graças a Deus por aquele que junto com o Filho e Espírito nos criou e ali mesmo decidiu reparar o que nós causamos a um preço de sangue do unigênito, e pelo Espírito nós que estamos crescendo como filhos de Deus, vamos sim
libertar essa natureza toda desse jugo, restaurar tudo isso que nós causamos. E quando você tira alguém da vida sarjeta, quando você leva o Evangelho para alguém, quando você impõe as suas mãos sobre a cabeça de alguém, quando você crê no que a palavra de Deus diz, com íntima compaixão, quando você sente empatia pelo outro, quando você não quer despedir vazio, quando você faz algo que o Espírito Santo te movimenta e te comove, saiba que é Deus já mostrando esses sinais e resgatando um a um até o dia em que uma multidão incontável, e isso vai acontecer, o povo de Deus será levantado. Nós não sabemos quando, não sabemos de que forma, mas já vemos sinais, já vemos aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem se transformando numa imensa de uma nuvem carregada que vai cobrir toda a terra neste tempo. E Deus vai usar pessoas como nós, os improváveis como nós, para resgatar o que nós causamos lá. Nós, em nome de Jesus, com Jesus como cabeça sobre nós, vamos sim, como um corpo saudável neste tempo, resgatar, restaurar, trazer de volta, quebrar as cadeias, e da mesma forma que Jesus fez, nós, cada um de nós neste tempo, nos seus atributos, nos seus dons, na sua diversidade, na sua limitação até, será usado com graça e autoridade. Contribuições, essa parte aí faz parte também. Vamos sim neste tempo fazer isso, e isso é o que vai nos movimentar e é o que nos movimenta. Você não se alegra quando vê um só? A Bíblia diz que um só alegra os céus. A gente não se alegra? Gente, vai acontecer sim. E nós, a igreja, essa mesma igreja, este mesmo povo que o diabo joga na sarjeta e joga na cara de Deus, dizendo que nós não prestamos, e é verdade. Este mesmo povo será levantado com santidade, com graça, com amor. Deus está fazendo algo maravilhoso, gente. Levanta a gente a ter o mesmo coração de Jesus, o mesmo coração de Jesus, que amou o mundo de tal maneira. Ele está gerando essa tal maneira em nós. Isso ninguém tira. Você está amando dia após dia, mais e mais. Você está sendo movido de íntima compaixão. E assim como Jesus chegou e disse: por eles eu me santifico, Deus também está nos levando a nos santificarmos mais por nós mesmos. Isso é bom. Eu quero me santificar por mim, mas eu me santificar pelo outro é melhor. Eu me santificar pela minha filha que está afastada de Deus é melhor. É o amor assim. É aquela atitude de Moisés: risco meu nome, mas incluo dele. Eu posso ficar fora, mas ele não. É o amor em ação. Louvado seja o Senhor que tem nos dado esse coração. Porque nós não podemos por nós. Louvado seja o Senhor. Vou passar mais uma. Então a gente vive a contradição de ler, falar, até proclamar uma palavra, mas que se revela sem forma no vazio. A palavra continua a agir, a salvar, a gerar unidade, mas diante do oceano de necessidades do mundo, do estado ainda pouco glorioso
da igreja e do que ela é capaz de fazer são gotas, e há esse gemer de Deus, da natureza em nós que clama por reparação. Esse texto é aquele que eu falei há pouco, que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que a libertará desse jugo. E isso é reparação. Isso nada mais é do que a gente reparar o estrago que nós fizemos. Isso é graça de Deus para nós. Eu não ficaria feliz com o meu Senhor, adorando a Ele, sabendo que o caos que eu causei continua do mesmo jeito. Ele está restaurando e vai restaurar para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, se Deus nos deu a palavra, mas saiba que Ele também deu a palavra para a serpente, não é isso? Ela fala. Deus nos deu a palavra, Deus fala, a gente ouviu aqui hoje, fala, cria, fala, nos deu a palavra, é um dom tremendo, mas também permitiu que a serpente falasse, e o resultado, dentro de nós, homens caídos, é uma mistureba de palavras, palavra do homem, palavra de Deus, palavra do diabo. E aquele processo de olhar para a cruz, de olhar para o alto, para aquele, ser atraído a Jesus, a operação da cruz que o Pedro falou, a noite escura da alma, é aquele processo de renúncia, aquele processo da crucificação, aquele processo de importa que eu diminua, as vozes diminuírem dentro de nós, para surgir apenas essa palavra viva, a palavra de Deus. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez gente. E agora o propósito de Deus é fazer nós, gente, se tornar esse verbo. Quem de mim se alimenta, foi dito aqui também, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Chegará o dia, irmãos, que a gente, como Pedro, vai dizer: olha para mim, olha para mim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A gente é o que a gente come, não é? A gente é o que a gente come. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode continuar, já falei um pouco sobre isso. Então hoje essa gente convive com essas três vozes, a do astuto, que nos faz tal qual ele é. Vocês conhecem bem a história do sujeitinho esforçado? O pessoal da velha guarda conhece, né? Quem conhece a história do sujeitinho esforçado? Poucos, que bom. Tinha uma senhorinha na comunidade, ela não falava mal de ninguém. Alguém ia fazer um comentário depreciativo a respeito de alguém, ela sempre achava alguma coisa boa a respeito daquele irmão. Fulano é isso, chega atrasado, mas olha só, ele paga bem as contas deles e tal. Eu sempre achava uma coisinha, nunca deixava. Aí alguém falou: vou pegar essa irmã. Irmã, o que você acha do diabo? Ela disse assim: sujeitinho esforçado também. Gente, que bom. Olha aqui. Então, da mesma forma que o Espírito Santo trabalha para nos fazer imagem e semelhança dele, esse sujeitinho esforçado também trabalha para nos fazer imagem e semelhança dele. E isso é um horror. E eu não quero. E você não quer.
e o mundo não pode ter. E nós somos os resgatadores, em nome de Jesus. Amém. Temos dentro de nós um papel interior que gosta de fazer nosso nome grande e nos levar ao céu apenas pelo inchaço de conhecimento. Gente, vocês já notaram? É tanto conhecimento. É tanto conhecimento. A gente não sabe de onde surgiu, quem é a pessoa, quem é o contato dela, como é o nome dela. A rede está lotada, gente. Está lotada. Você está cheio de gente sem craque mesmo nos assuntos relacionados a Deus. Agora, relacionamento, a minha mulher que me conhece, meus amigos que me conhecem, para saber se eu estou confessando meus pecados, vendo alguma mudança, conferindo minha vida, para saber se eu realmente tenho íntima compaixão, para saber se eu realmente pago minhas contas, para saber se eu realmente não despeço vazio. É fácil? É fácil por luzes no estúdio falar. Pode passar, por favor? E a gente não sai a matraquear esse conhecimento. Que Deus nos livre e guarde. Deus nos livre e guarde. Graças a Deus que a gente tem conhecido irmãos que se recusam a sair matraqueando. Vocês podem dizer, eu sou feliz por isso? Gente, vocês, eu posso dizer de todos aqui, porque eu conheço o grupo, conheço os irmãos, conheço a maior parte dos irmãos aqui estão ligados. Se recusam a sair matraqueando. Se o Senhor não for, eu não vou. Eu não tenho coragem de me intrometer na sua glória. Eu tenho temor. Dentro de mim eu temo. Pode passar, por favor. Então, diante do exposto, eu pergunto: seria hora de nos aquietarmos diante de Deus e voltar ao temor, ao silêncio, à solitude? É hora de procurar ouvir realmente o que Ele está dizendo? Ah, Deus me disse isso. Gente, eu nunca vi tanta gente falar. Às vezes você vai estar conversando com alguém, vai dar um conselho e fala: Deus me disse. Se Deus te disse, quem sou eu para dizer o contrário? Amém, irmãos? Eu queria só também finalizar dizendo o seguinte: eu não quis de forma nenhuma bater em ninguém. Eu estou batendo em mim, tá? E também nós, tá? Mas é assim, a minha frustração não é de vocês, okay? A gente não gostaria de ver essa plenitude. Eu não sei, vai acontecer, tem acontecido já. Então, louvado seja Deus por isso.